Salve meu amigo, salve minha amiga, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho de redação para concursos públicos. Antes de mais nada, dê uma olhadinha aí na tela, meu e-mail mais uma vez, caso tenha ficado alguma dúvida sobre o que falamos na aula passada, se você quer se adiantar e perguntar alguma coisa, meu e-mail está à sua disposição, professoram37@gmail.com. E você também pode me achar pelo Facebook. É só você colocar lá André Benoit, é André sem acento com Benoit, só tem eu ali, tá? Só tem eu ali. Você não vai encontrar outro sujeito. Pode me adicionar lá, a gente pode bater um bom papo via Facebook. Combinado, meu amigo? Combinado, minha amiga? Fica aí à sua disposição. No final da aula passada, eu esqueci, propositadamente, de colocar o teste diagnóstico. O professor falou em teste diagnóstico, depois não falou mais nada e tal, etc. Bom, pois é. Então, nós já tínhamos estourado aqui o nosso tempo, e aí eu deixei para apresentar o teste diagnóstico para você agora na aula de hoje. Então, olho na tela aí, veja aí, teste diagnóstico, como estou escrevendo. O que você vai fazer? Você vai dar uma olhada aí na proposição que eu fiz e vai construir o texto de acordo com essas especificações. Então, olha aí. Valentes de seus conhecimentos gerais, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão escrita da língua portuguesa, posicionando-se criticamente em relação ao tema. Olha aí, as redes sociais ajudam ou atrapalham a construção de uma sociedade mais justa. Eu fiz 5 observações para orientar o seu texto. O seu texto ele deve obrigatoriamente ter entre 25 e 30 linhas, tá? Você deve abordar o tema sem se restringir a casos particulares ou específicos a uma determinada pessoa. Quero que você formule uma opinião sobre o assunto e apresente argumentos que defendam o seu ponto de vista. Quero que você me atribua um título ao texto e algumas orientações que são importantes, que qualquer banca de concurso público manda para você numa formatação parecida. Sua redação será zerada caso você tenha uma marca que possa identificar o candidato. Não hoje, obviamente, né? Até porque isso eu copiei de um edital de prova, ok? Agora, isso aqui é importante. Modalidade diferente da dissertativa. Insuficiência vocabular ou excesso de oralidade ou graves erros gramaticais. Frases soltas sem emprego adequado de elementos coesivos. Fuga ao tema. Texto ilegível. Forma de poema, outra que não em prosa, e a linguagem incompreensível ou vulgar. E, obviamente, o texto em branco ou com menos de 13 ou mais de 33 linhas. Muito bem, meu amigo, minha amiga. É um teste diagnóstico, como eu falei. Faça sem pressão, beleza? Sem pressão, ok? Dê uma olhadinha no tema, pesquise o tema. Eu, na aula passada, bati muito na tecla de que você precisa construir o hábito de leitura. Veja, eu sempre, nos meus cursos, indico alguns veículos que são importantes para o candidato que vai fazer uma prova discursiva, que vai analisar texto e que vai construir texto. Beleza? Olha, tem um jornal que eu não sei se você já ouviu falar, eu vou anotar aqui, olho na tela aí, ó, eu vou anotar aí em cima do título aí do nosso tema, que é o Le Monde. Não tô ganhando nada para isso não, tá, meu amigo? Não é merchan, não. Mas é o Le Monde Diplomatique Brasil. Esse jornal você encontra nas principais bancas aí da sua cidade. Enfim, você vai encontrar. Caso você não encontre, você tem acesso à versão online do jornal Le Monde Diplomatique em língua portuguesa. Por que eu sempre indico esse jornal para os meus candidatos? Motivo muito simples. Ele traz uma grande quantidade de artigos argumentativos, de bons articulistas e normalmente com uma visão equilibrada sobre as coisas. Eu tenho lá articulistas que são mais, se é que a gente pode falar isso da política mundial hoje, mas que são mais à direita, outros que são mais à esquerda, outros que são mais ponderados. Enfim, você tem uma multiplicidade de visões
sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Então, assim, como eu disse, não estou ganhando merchan nenhum para isso, mas, na minha opinião, é um dos veículos que mais oferece subsídios para que o candidato construa bons textos argumentativos. Portanto, vale você ficar de olho nisso aí. Então, voltando aí à nossa tela, está aí o Le Monde Diplomatique que eu falei. Pense aí sobre redes sociais, se elas ajudam ou não a construção de uma sociedade mais justa, a partir dessas 5 orientações que estão aí, que são orientações genéricas. A maioria absoluta das bancas de concurso público colocam orientações muito parecidas com essa. Faça a sua redação, escaneie, não vai digitar não, tá, parceiro? Porque concurso público nenhum vai deixar você digitar a sua redação. Então, faça a caneta, escaneie e mande para o meu e-mail. Eu vou fazer a correção, vou fazer observações, dizendo para você o que você errou e colocando também aquilo que você pode melhorar. E aí você vai ter um diagnóstico, como o próprio nome do teste diz, de como você está escrevendo. E claro, com o passar do nosso curso, você vai construir uma pasta, você vai construir ali uma pasta com as redações que eu vou corrigir. Então você vai ter condições de olhar como você começou o nosso curso e como você terminou. Isso vai ser muito importante. Você não pode pegar a redação que eu mandar corrigida para você e deletar. Ah, nossa, o professor me deu 1, me deu 2. Ou não, ficou uma porcaria. Vou jogar isso aqui fora. Não quero nem ver. Queira ver. Isso é muito importante para você. Beleza? Bom, na aula passada eu disse que nós hoje íamos começar a falar sobre argumentação. Eu estou dividindo o nosso curso em 2 momentos. Primeiro momento, eu quero que você entenda como construir o texto dissertativo argumentativo. Isto é, quais são os pontos principais de conteúdo do texto dissertativo argumentativo. Beleza? E aí você vai começar a me construir. Os itens dos desvios gramaticais, isto é, aquilo de norma culta que eu vou abordar no nosso curso, acentuação, concordância, regência, flexão verbal, a parte de coesão e coerência textual, tudo isso aí que nós vamos ainda abordar no nosso curso, eu vou colocar num segundo momento, pós essa nossa primeira conversa sobre como construir o texto em termos de conteúdo, beleza? Tudo bem. Então, na aula passada eu disse para você que nós íamos falar sobre argumentação. Sem mais delongas, vamos lá, olho na tela aí, veja, chegando aos argumentos. O que é argumento? Então, veja, você vai construir lá o texto que eu lhe pedi com relação ao teste diagnóstico. Então, veja se no seu parágrafo você me apresenta isso aqui, ó, um raciocínio por meio do qual você consiga me provar, você consiga me refutar, isto é, dizer não, isto é, dizer que aquilo ali não está legal ou coisa parecida, ou se você consegue me justificar algo. Então veja que argumentar é raciocinar, de maneira que quem vai ler o seu raciocínio consegue perceber que você provou, refutou ou justificou alguma coisa, ok? Então, o objetivo do argumento, em qualquer texto argumentativo, veja, é convencer. Eu adoro esse verbo aqui, ó, seduzir. Você tem que convencer, seduzir o corretor da sua banca. Você vai levar o avaliador da banca a acreditar que o seu argumento é válido. Veja, o avaliador da sua banca, ele não está preocupado em perceber se aquele argumento ali é, abre aspas, verdade ou não. Eu vou falar sobre essa palavra verdade utilizada em textos argumentativos, você vai perceber isso aí. Agora, o avaliador da sua banca, ele estará preocupado em perceber se você consegue demonstrar a validade dos seus argumentos. E hoje eu vou falar muito sobre isso aqui. Como o seu argumento pode ficar válido? E aí, após assistir essa aula, você vai fazer lá o meu teste diagnóstico e vai mandar para mim. Combinado? Beleza? Olho na tela aí novamente. Então veja, o
avaliador terá que acreditar na validade daquilo que você disse, tá? Daquilo que você escreveu, daquilo que ele estiver lendo, ok? Então é fundamental que a sua ideia seja aceita. Beleza? Combinado? Aí tem uma pergunta aí para você. O que é argumentar? Quando eu estou dando lá minhas aulas presenciais, eu costumo perguntar lá qual é o time lá de alguém. Chego lá, seleciono lá uma menina, seleciono um rapaz e pergunto assim, meu camarada, você torce para que time? Aí o cara me diz lá, esporte, no caso lá do pessoal do Recife, torço pro Bahia, torço pro Atlético Paranaense. E aí eu pergunto, por quê? Muita gente fica, né, perde o rebolado quando eu pergunto por quê. Porque às vezes o sujeito torce para um time e não sabe por quê. Alguns me respondem, porque meu pai é atleticano, ou meu pai torce pro Santa Cruz, ou meu pai torce pro Sport, ou meu pai torce pro Flamengo e tal. Alguns vão me dando lá algumas justificativas, vão me apresentando alguns porquês. Então preste atenção nisso aqui, meu parceiro. Argumentar é apresentar um porquê. Isso é argumentar. Quando você apresenta o porquê de algo. Então, pensa aí, por que você está estudando para um concurso público? Aí você vai me dizer, professor André, eu estou estudando para concurso público porque eu quero ter estabilidade, eu estou estudando para concurso público porque eu cansei da iniciativa privada, cansei de sujeito, já fui demitido porque o sujeito chegou lá de maus bofes, olhou, achou que minha orelha estava mais pontuda e me mandou embora. Coisa do gênero, cansei disso, quero ser funcionário público. Sensacional, você está argumentando. Toda vez, por que você, pensa aí na sua comida predileta. Qual o melhor prato que você curte comer? É culinária italiana, culinária japonesa? Particularmente, eu curto muito a culinária japonesa. Agora, responda para si mesmo, por que eu curto muito isso? Você está argumentando. Então, argumentar, bote isso na sua cabeça. Vou falar isso para você muito ao longo do nosso curso. Meu parceiro, argumentar é apresentar porquês. E esses porquês, eles devem ser válidos. Tá? Eu torço para o Flamengo porque o Flamengo é o único time carioca campeão mundial. É um argumento, você pode não considerar válido o argumento para eu ser flamenguista. Mas é o meu argumento. Tá? Como é que eu provo isso? Em 1981, o Flamengo foi lá no Japão, ganhou do time inglês do Liverpool e foi campeão mundial. Então eu dei o meu porquê e apresentei prova. É isso que você vai fazer na sua redação. Combinado, meu amigo? Argumentar é isso. Olho na tela aí, ó. Na elaboração de textos argumentativos, há uma necessária fundamentação do que se pretende defender. Agora olha para mim aqui. Olha, os antigos gregos são os pais da argumentação moderna. A argumentação começou lá na Grécia Antiga, ok? Os antigos gregos diziam que dizer e não provar é o mesmo que não dizer. É isso que eu chamo de fundamentação. Eu trabalho corrigindo muitas redações, tanto de alunos meus online, como de alunos presenciais, e por várias vezes eu sou obrigado a fazer a seguinte marcação no parágrafo do meu amigo ou da minha amiga, meus alunos. Argumento inconsistente, ou parágrafo inconsistente. Por quê? Mas professor, eu escrevi tão bem, estava tão legal. Pois é, mas não tem fundamento. E nós vamos falar bastante sobre fundamentação de texto argumentativo. Então lembre-se sempre disso. Dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Então se eu afirmei para você que o Flamengo foi campeão mundial um dia, lá, mais de 30 anos passados, eu tinha que provar para você. Aí eu disse o ano, disse o time contra o qual o Flamengo jogou, e você pode pegar lá na internet, jogar lá, você vai ver lá que o Flamengo foi lá e enfiou 3 gols lá no Liverpool. Beleza? É assim que a banda toca. Eu sei que o exemplo pareceu assim, né? Meio barrista e tal, etc. Mas a vibe é essa mesmo. Argumentar é isso. Olho na tela aí novamente. Veja. Então você tem que fundamentar aquilo que você vai dizer. Então, veja que essa condição ela é necessária para que o seu argumento não seja inútil. Isto é, ele não fique inconsistente, como eu falei para você.
Olha aqui, ó. Você precisa buscar antes do momento de produzir o seu texto, então você já vai pegar essa dica para poder fazer o meu teste diagnóstico, buscar informações sobre redes sociais, informações que lhe digam se a rede social ou as redes sociais, se elas ajudam ou não a construir uma sociedade mais justa. Aí você vai refletir sobre essas informações e aí você vai adquirir posicionamentos críticos. Olha aqui para mim. A dificuldade que o candidato a concurso público tem em relação à construção de textos e à interpretação também do texto, tá? Você vai perceber que muito do que eu vou falar aqui sobre construção de texto, você vai utilizar na sua interpretação do texto, porque como você já será um candidato que sabe construir um texto, você vai saber ler o texto que outros construíram. Beleza? Combinado? Então vale você ficar muito atento àquilo que eu vou falar. Então veja, olha, posicionamento crítico. A coisa mais comum do mundo é o sujeito não ter posicionamento ou ficar em cima do muro. Ah, deixa pra lá. Ah, não quero tomar partido, não quero tomar posição. Para quem vai fazer concurso público, que precisa responder argumentativamente alguma coisa, isso é um pecado mortal. Beleza? Você precisa ter posicionamento crítico. Professor, como é que eu construo posicionamento crítico? Beleza, pensa um filme aí que você tenha visto, que você tenha gostado. Um filme qualquer, pense aí. Pensou? Beleza. Assista esse filme novamente, dever de casa, hein? Além daquele que eu passei do teste diagnóstico, dever de casa. Assista ao filme que você pensou, coloque um bloquinho do lado e anote o seguinte: ponto alto do filme. Para você, qual foi o ponto alto do filme? Ponto baixo do filme. O que você achou que não ficou legal no filme? Ah, professor, mas eu assisti o filme Guardiões da Galáxia. Estou lembrando desse filme porque recentemente eu assisti esse filme e achei sensacional. Né? Me convenceram a assistir esse filme e eu... não, pô, esse filme não deve ser bom, não. E eu achei, nossa, sensacional. Enfim, mas também verifiquei que havia pontos altos e pontos baixos, porque eu fui um aficionado leitor de gibis quando eu era adolescente e eu sabia um pouquinho da história. E, enfim, eu sabia que alguma coisa ali destoou do que eu tinha lido no gibi, na história original. Então, veja, eu gosto muito do filme, sempre tem um ponto baixo, qualquer filme. Anote lá e depois você me diga por quê. Por que você achou aquele ponto alto? Pode ser o seu porquê. Escreva lá. Isso é posicionamento crítico. Eu falei no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, aqui no início da nossa aula. Leia, pegue um texto, pegue um menor. Você vai perceber que o jornal, ele normalmente vem com 20 e pouquinhas páginas, tá? A apresentação física do jornal, obviamente, aquela que você compra na banca, tá? E você vai observar que os artigos são grandes. A maioria dos artigos são artigos pelo menos de uma página inteira. Pegue lá o menor artigo que você achar e coloque do lado. A ideia principal. O que eu acho que foi a ideia principal? Essa ideia tá boa ou tá ruim? E aí justifique para você por que aquela ideia é boa ou por que aquela ideia é ruim. Assim você construirá posicionamento crítico, meu amigo. Só tem sucesso em questão discursiva de prova, em argumentação, em prova de redação, quem consegue se posicionar criticamente sobre alguma coisa e fundamentar o seu posicionamento. Beleza? Combinado? Olho na tela aí novamente. Então veja, essa atitude reflexiva, essa mesma do filme que eu coloquei para você, que é normalmente produto da leitura, enfim, quando você está assistindo a um filme, você não deixa de estar lendo aquele filme, da pesquisa, que é o que você vai fazer para poder responder o meu teste diagnóstico, e do questionamento, que é fundamental para que a redação esteja de acordo com o padrão exigido por qualquer banca. Então, 3 são os passos, viu, meu amigo, que você precisará observar para construir um texto argumentativo de qualidade. Então, você terá que observar reflexão sobre o tema, sua reflexão pessoal, seu pensamento. Segundo, aquilo que você questiona do tema, isso aqui é certo
Por quê? Não, isso aqui para mim está errado. Por quê? Isso aqui serve para mim. Por quê? Não, isso aqui eu acho que não serve nem para mim nem para ninguém. Por quê? É assim que a banda toca. Questionamento, ok? E claro, a pesquisa. Isso que eu estou chamando de leitura, de hábito de leitura, você vai estar pesquisando aleatoriamente uma série de assuntos que constituem os principais fatos do Brasil e do mundo que vão ajudar, vão dar subsídio para que você consiga argumentar. Beleza? Combinado? Muito bem. Dito isto, eu vou falar para você, já adiantando, alguma dúvida que pode ter ficado aí na sua cabeça, porque já foi dúvida de todos esses anos aí que eu venho tentando ajudar as pessoas a construírem textos críticos, a construírem argumentações consistentes. Sempre me perguntam o seguinte: mestre, a diferença aí, como é que eu faço para argumentar de maneira que meu texto seja consistente? Bom, a consistência vai ficar por conta das evidências de provas que nós vamos ver adiante do nosso curso. Agora, argumento nenhum é válido se ele não tiver de cara, se não tiver escancarado o valor argumentativo. Beleza? Então vamos lá. Valores do texto argumentativo. Eu vou apresentar para você 4 valores principais. Esses 4 valores normalmente cabem em qualquer argumentação sobre qualquer tema. E vou apresentar para você também um 5º valor, que ele normalmente é atribuído a textos expositivos, isto é, textos que não são argumentativos. Mas, como diria Jack, o Estripador, vamos por partes. Olho na tela aí, tá? Veja aí, valores do texto argumentativo. Veja aí o que eu coloco para você. Qualquer texto dissertativo argumentativo pressupõe a defesa de um ponto de vista principal, seguido por aquilo que eu chamo de ideias-força, que muitos outros professores chamam de argumentos de apoio, ok? Então veja, é a partir disso que o seu texto será válido. É a partir disso e em função disso que você vai associar as evidências que vão sustentar a sua tese. Então veja bem, para que o seu argumento seja válido, ele precisa refletir certos valores, que eu vou destrinchar com você aqui. Os mais apreciados pelas bancas de concurso público, sejam elas civis ou militares, ok? São os valores ético, pragmático, estético e hedonístico. E eu vou falar também sobre o valor alético, tá? Embora não faça parte aí dos textos argumentativos. Beleza? Combinado? Então, bancas civis, bancas militares, bancas de uma maneira geral pensam dessa forma. Eu vou buscar no texto do candidato esses valores. O candidato está dizendo que isso aqui está tratando de um valor ético. Como que ele consegue me provar isso aqui? É assim que a banda toca. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre cada um desses valores. Veja aí na tela o valor ético. Quando você pensa em ética, você automaticamente tem que pensar em alguma coisa que está certa ou está errada. Beleza? Eu, nas minhas aulas presenciais, normalmente eu faço isso, eu chamo a atenção do candidato e falo assim: meu amigo, o que é ética para você? Saem as mais diversificadas e às vezes bizarras respostas. Mas uma das respostas mais criativas que eu já ouvi foi quando eu dando aula ano passado, teve um concurso para a Caixa Econômica Federal, e eu dando aula para aquela turma, perguntei assim: você, moça, o que é ética para você? Quando você pensa em ética, você lembra de quê? Aí ela me respondeu: político. Aí eu: político? Ela: professor, porque nenhum deles tem. Claro que ela generalizou essa história e tal, mas achei uma resposta, uma associação muito interessante. Ela fazia associação do que não tem ética para política. Mas por que ela fez essa associação? Porque o valor ético, ele lida com o que é certo, isto é, com o que está correto, ou com aquilo que está incorreto. E quando você atribui um valor ético
a sua redação, você está dizendo para o corretor que aquilo ali é certo e você vai justificar, você vai comprovar, você vai dizer por que é certo. Ou você está dizendo para o avaliador que aquilo ali é errado e vai justificar. Veja, professor, o que é melhor eu falar para o avaliador? Que está certo ou que não está? Meu parceiro, nenhum dos dois. Minha parceira, tanto faz como tanto fez. Sabe por quê? Porque a sua ideologia, ela não é levada em consideração. O que é levado em consideração é se você consegue justificar. Olha na tela aí, veja o meu exemplo aí, que vai mostrar para você um parágrafo construído com valor ético a partir de uma ideia que se consiga comprovar. Veja aí, ó, não é possível controlar a violência nos estádios de futebol do Brasil enquanto não houver uma verdadeira interação entre os clubes de futebol, os veículos de imprensa e os órgãos de segurança pública. Isso fica evidente quando se percebe que torcedores que perpetraram atos de violência num jogo em determinado estádio, apenas uma semana depois, são vistos entrando livremente em outro estádio, muitas vezes na mesma cidade ou estado do anterior. Veja, meu amigo, percebeu o valor ético aí do texto que eu li para você, do parágrafo que eu li para você? Esse texto está claramente apresentando um valor ético. Não percebeu? Veja a explicação que eu dou aí no próximo slide. O texto, tá? Ele aponta que a forma de acesso dos torcedores ao estádio está errada, olha o valor ético aqui. Aí ele vai justificar por quê não é possível saber por que está errado. Porque não é possível saber se os caras que entram ali são os mesmos que praticaram outros atos de violência. Perceba, meu parceiro, que o parágrafo que foi construído afirma que há ainda uma possível solução para o problema. Agora olha para mim aqui. Isso é de fundamental importância também. Você construir um parágrafo e quando você apresentar um problema, como nesse caso aí, você, ou no próprio parágrafo, ou na conclusão, apresentar uma possibilidade de solução para isso. Isso é muito bem visto pelas bancas, beleza? Volte aí para a tela, olha aí, ó, a possível solução, a integração entre clubes, que são os donos do espetáculo, a imprensa em função da produção de imagens e a segurança pública por motivos óbvios. É claro, porque os órgãos de segurança pública são aqueles que são responsáveis por dar segurança ao cidadão. Beleza? Combinado? Então tá aí. Percebeu o valor ético? Isso é um parágrafo construído a partir de valor ético. Perceba que há uma nítida comprovação através daquilo que a gente chama, né, de fato ficcional. Isto é um fato que todo mundo sabe que acontece, que não precisa de prova. Todo mundo sabe que, a não ser que o torcedor seja flagrado pela câmera, como foi aquela situação absurda de torcedores do Grêmio, o ano passado chamando lá o goleiro do Santos, se não me falha aqui a memória de macaco e coisas do gênero, aí a câmera flagrou, aí, enfim, aí deu problema. Agora, até aquela situação da câmera flagrar, a pessoa chamando o sujeito de macaco, isso acontecia à vontade nos estádios. Isso acontecia à vontade nos estádios. Então, é um fato que se repete, que não precisa de evidência maior do que o próprio fato. Beleza? Vamos a mais um valor do texto argumentativo. Veja aí o valor pragmático. O valor pragmático, meu amigo, lida com um conceito de utilidade ou de inutilidade. Isto é, se serve ou se não serve. Esse é o valor pragmático. Ok? Normalmente, eu vejo nos bons textos que corrijo, quando o candidato já tem assim uma vivência, uma experiência, uma bagagem de leitura, eu vejo a associação entre o valor ético e o valor pragmático. Por quê? Porque todos os textos que me apresentam de valores éticos e pragmáticos são bons textos porque todos os temas cabem o valor ético e o valor pragmático. Beleza? Vamos então, volta aí para a tela e veja aí o parágrafo de valor pragmático. Veja, a construção dos estádios para a Copa do Mundo de 2014
se provou ser cara, é verdade. Entretanto, cada uma das novas arenas tem sido palco não só de jogos de futebol, como de atividades importantes para a sociedade. Em janeiro de 2015, a Arena da Baixada, em Curitiba, recebeu uma belíssima homenagem póstuma à médica missionária Zilda Arnes, bem como mais de 20 mil pessoas que assinaram uma moção que pede o início do processo de beatificação da ex-coordenadora da Pastoral Internacional da Criança, falecida em 2010. Então, como você pode perceber, meu amigo, minha amiga, o texto ele está claramente com valor pragmático. Por quê? Fala-se da utilização de um dos estádios que foi construído para a Copa do Mundo. Enquanto alguns estádios e o entorno dos estádios estão sendo subvalorizados ou subutilizados, o que aconteceu lá comprovadamente por esse fato, exemplo apresentado pelo articulista? O estádio Arena da Baixada tem servido, tem sido útil para a sociedade, não só no momento de futebol, mas em outros momentos, como por exemplo, nessa homenagem lá à médica missionária que serviu lá a Pastoral Internacional da Criança. Portanto, valores ético e pragmático, valores excelentes para a construção de um texto dissertativo argumentativo. Beleza, meu parceiro? Na próxima aula, eu vou continuar a falar sobre valores do texto argumentativo e vamos seguir aí na argumentação. Como eu disse, quero ajudar você a construir uma argumentação consistente. Depois, nós vamos partir para os aspectos gramaticais. Beleza? Combinado? Então tá bom. Um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Até lá.